Pessoal, O nosso tema é Giardia lamblia. Ele é um protozoário flagelado, é um parasito intestinal, podendo estar presente em mamíferos, aves, répteis e anfíbios. É o principal responsável por surtos epidêmicos de diarreia associada à ingestão de água contaminada, frequentemente observado nos inquéritos coproparasitológicos, que são os exames de fezes, em diferentes regiões do mundo. É inserido no grupo WHO de doenças negligenciadas em países em desenvolvimento. Próximo. Ele foi o primeiro protozoário intestinal humano a ser descrito em 1681 por Anton van Leeuwenhoek. Ele foi observado nas próprias fezes do pesquisador. Recebeu o nome de Giardia lamblia em 1915 por Charles Wadsworth Stiles e atualmente é dividido em 6 espécies, apresentadas no slide, com a diferença do hospedeiro, sendo no homem, roedores, anfíbios, periquitos, garças azuis e camundongo do campo e rato amiscarado. Do lado, nós temos um grupo apresentando o filo, subfilo, ordem, família e gênero do parasito. Próximo. Na epidemiologia, até o ano de 2000, foram avaliados mais de 200 milhões de casos sintomáticos de giardíase no mundo inteiro, sendo analisado mais ou menos 500 mil novos casos registrados anualmente. A maior prevalência dessa doença são em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, tendo apenas uma pequena taxa em países desenvolvidos. Tá ouvindo certinho aí, todo mundo? Sim. Bom, vou falar da morfologia, tá? Temos duas formas evolutivas, que são os cistos e os trofozoítos, sendo os cistos responsáveis pela transmissão da doença. Eles possuem aí 12 micrômetros de comprimento por 8 de largura, possuem uma parede glicoproteica com função protetora, também chamada de parede cística, com espessura variante entre 0,3 e 0,5 micrômetros. E essa função protetora é contra a variação de temperatura, umidade, agentes químicos como desinfetantes, né, que vão favorecer aí a sobrevivência dele em agentes externos, em ambientes externos, aliás. Possuem de 2 a 4 núcleos, e temos duas estruturas aí que é importante falar, porque eles serão formados no trofozoito posteriormente, e são os anexomas de flagelos, que vão formar os flagelos, e os corpos escuros, em forma de meia-lua, que vão formar os discos adesivos, os trofozoitos. Já os trofozoitos, eles são responsáveis pela manifestação clínica, que é a sintomatologia, por aí vai. Tem 20 micrômetros de comprimento por 10 de largura, possuem 4 pares de flagelos, sendo cada par denominado anterior, posterior, ventral e dorsal. Eles têm duas faces, sendo uma dorsal, lisa e convexa, e outra face ventral, côncava. Nessa face ventral que estão localizados os discos adesivos, que eles são responsáveis pela adesão à mucosa e pela ação patogênica, através de proteínas chamadas giardinas e microfilamentos denominados alfa ou beta-tubulinadas. Além disso, eles possuem corpos medianos, ainda na face ventral, em forma de vírgula. Não tem uma função certa, porém tem evidências de que eles participam da formação do disco adesivo e da divisão nuclear, que eles também possuem microfilamentos e proteínas. Pode passar. Quanto ao ciclo biológico, ele é monoxeno, que significa que o ciclo todo se conclui em um só hospedeiro. Ele se inicia aí pela ingestão dos cistos, né? Não sendo necessário muitos cistos para que a infecção ocorra. De 10 a 100 já é suficiente para desencadear a infecção. Posteriormente à ingestão, ocorre a queda na mucosa gástrica e aí se inicia o processo de desencistamento, né? E esse processo se finaliza na mucosa duodenal. Com esse processo ocorre a liberação de excitozoítos,
né, que é uma forma tetranucleada com 8 flagelos. E só então, através de divisões nucleares, são formados os trofozoítos. E esses trofozoítos, eles são colonizados na mucosa intestinal através de divisão binária e a sua adesão à mucosa. E aí, o ciclo se finaliza com o encestamento e a liberação do ovo ao meio externo. Do ovo? Do cisto. Cisto, perdão. Porque eu não estou conseguindo acompanhar, vocês não estão mostrando a seta aí. Tem que mostrar, por favor, gente, porque o pessoal de seus colegas precisam ver. Tá, então, quer que repete o ciclo? Quero, por favor. Tá. Começa com a ingestão dos cistos e, posteriormente, com a queda dos cistos na mucosa gástrica, se inicia o desencestamento. E com esse desencestamento, ocorre a liberação de excitozoítos, ele não é mostrado aí, né, é um processo que eu li no livro do Neves, e esses excitozoítos são formas tetranucleadas com 8 flagelos, e só então eles formam trofozoítos, né, e os trofozoítos, eles sofrem divisão binárias e estão colonizados, então, no intestino, né, através da adesão à mucosa. E, então, na porção do íleo, e principalmente no seco, ocorre o encestamento e a liberação do cisto ao meio externo. E aí finaliza o ciclo. Quanto à transmissão da doença, a principal via de infecção é a fecal oral, que ocorre através da ingestão dos cistos, que podem estar presentes em água e alimento contaminado. A outra forma de transmissão é a direta, de pessoa para pessoa, que ocorre através de mãos contaminadas. Esse tipo de transmissão, ele é mais comum em locais onde tem aglomeração humana, como creches, orfanatos e escola, especialmente quando esses locais eles são desprovidos de condições sanitárias adequadas. Um outro ponto importante sobre a transmissão direta é o contato sexual, no qual os indivíduos podem se infectar pelo contato oral anal. Pode passar. Quanto aos sintomas provocados pela giardia, a maioria das infecções elas são assintomáticas, onde 5 a 15% desses indivíduos podem eliminar cistos nas fezes por um período médio de 6 meses. Já em indivíduos com a infecção aguda, a sintomatologia ela pode durar poucos dias e ela é causada pela ingestão de elevados números de cistos, que podem provocar diarreia do tipo aquosa, explosiva e de odor fétido, acompanhada de gases com distensão e dores abdominais. Já no caso da infecção crônica, a sintomatologia ela pode persistir por anos, manifestando-se através de episódios de diarreia contínuos ou esporádicos. Essa diarreia ela pode ser acompanhada de esteatorreia, perda de peso, problemas na má absorção de gordura e de vitaminas. E o agravamento dessa infecção crônica pode comprometer o desenvolvimento físico e cognitivo de crianças. Pode passar. Bom, quanto à patogenia. Essa patogenia ela é multifatorial, podendo ser determinada por fatores diretamente ligados ao parasito e ao hospedeiro. Ao parasito é quanto à cepa e à carga parasitária, já que uma alta carga parasitária pode provocar uma irritação sobre a mucosa intestinal, levando à produção excessiva de muco e alterações da produção de enzimas digestivas. E ao hospedeiro, a gente tem que observar a dieta, né, a associação à microfibra intestinal, pH do suco gástrico, concentrações de sais biliares, a resposta imune e o estado nutricional dele. A agregação dos trofozoítos na parede intestinal, juntamente com a elevada carga parasitária, cria uma barreira mecânica. Essa barreira mecânica também é chamada de tapetamento ou tapete e consiste no comprometimento das microvilosidades intestinais. E isso vai dificultar, como já falou no slide anterior, a absorção das vitaminas lipossolúveis, dos ácidos graxos, a vitamina B12, ácido fólico, enfim. Isso vai causar uma dificuldade de nutrição. Ocorre também lesões
e pode gerar uma esteatorreia, que é a diarreia gordurosa, por conta da não absorção dos ácidos graxos. Existem alterações morfológicas e fisiológicas no epitélio intestinal, sem que haja invasão tissular e celular. Em alguns casos crônicos, pode causar um achatamento, alteração da organização e a atrofia das microvilosidades intestinais. Pode passar. Diagnóstico clínico. Bom, em 90% dos casos, né, dos adultos, são assintomáticos, ou seja, a grande maioria dos casos. As manifestações clínicas são mais observadas em crianças de 8 meses a 12 anos. Essas manifestações podem surgir de forma súbita ou gradual, sendo que na giardíase aguda, os sintomas surgem geralmente de 1 a 3 semanas, depois do período de incubação, e na aguda podem ser contínuos ou episódicos, podendo durar por anos. Esses sintomas são diarreia com esteatorreia, a diarreia gordurosa, irritabilidade, insônia, náuseas, vômitos, a perda de apetite, isso sendo acompanhado ou não por emagrecimento, e dor abdominal. Existem alguns casos raros de crianças que evoluíram para hemorragia retal. Pode passar. Boa noite. Na coleta para diagnóstico laboratorial, é importante conhecer os fatores que podem interferir nos métodos e conduzir a falsos negativos. A consistência da amostra fecal vai indicar qual fase evolutiva deve ser pesquisada. Em fezes formadas, há o predomínio de cistos, enquanto em fezes diarreicas predominam os trofozoítos. Nos casos das fezes diarreicas, é recomendado que a coleta seja feita no laboratório e que a análise seja imediata, pois os trofozoítos eles perecem rapidamente no ambiente externo, de cerca de 15 a 20 minutos. As formas císticas são mais resistentes. Porém, se o tempo de análise ultrapassar 48 horas, é recomendado que a amostra seja mantida a 4 graus por no máximo 1 semana e deve ser preservada em substância fixadora, como formol 10% ou outro fixador. Indivíduos parasitados não eliminam os cistos de forma contínua, é o conhecido como período negativo. Para compensar isso, é recomendado que façam-se 3 coletas do material fecal em dias alternados, assim aumentando a chance de encontrar o parasito nas fezes. Pode passar. Nos diagnósticos parasitológicos, o mais simples é o exame direto a fresco, que é usado principalmente nas amostras fecais diarreicas para a identificação de trofozoídes ainda vivos. É um exame simples, que a amostra é solubilizada em solução salina e iodo separadamente, porém na mesma lâmina, para posterior análise. Pode passar. O outro método é a centrífugo-flutuação em sulfato de zinco, o método de Faust-Coles modificado, que serve para amostras fecais formadas, amostras fecais preservadas, na identificação de cistos. É um diagnóstico que ele consiste na densidade que os cistos e a solução possuem. A solução de sulfato de zinco vai ser utilizada para fazer com que os cistos de densidade menor boem. Ela tem uma densidade padrão de 1,18 gramas por ml, mas quando é utilizado as amostras preservadas, fixadas em formalina ou formol 10%, é recomendado que altere esse valor para 1,20 gramas por ml. E isso pode acarretar no colapso de cistos com paredes finas. Pode passar. Nos diagnósticos diferenciais, temos o fluido duodenal, que vai ser a análise do fluido, que é o enteroteste, feito em diarreias, quando há diarreias crônicas, mas com resultados negativos. O paciente ele ingere uma cápsula gelatinosa com fio de nylon enrolado, com uma extremidade livre, que em 4 horas é recolhida e o fluido duodenal é enviado para análise, para identificação dos trofozoítos. A biópsia jejunal é um pouco mais invasiva, então geralmente não é feita, comumente se mantém nos diagnósticos parasitológicos. Os testes imunológicos são a imunofluorescência indireta e o método de ELISA, mas por serem mais caros, eles são mais empregados nos levantamentos epidemiológicos e pesquisas. O teste molecular são as técnicas moleculares baseadas na PCR, que vão identificar vão identificar diretamente o DNA do parasito e as mutações.
porém também é um procedimento caro e que vai ser utilizado mais em estudos epidemiológicos e outros tipos de pesquisa. Próximo. Bom, o tratamento empregado na diagese vai basear-se nos fármacos dos seguintes derivados, que são os 5 nitroimidazóis, os nitrofuranos, os corantes de acridina, os benzimidazóis e os 5 nitromidazóis. O protocolo médico mais utilizado atualmente é o uso do metronidazol, que ele pode ser usado de 7 a 10 dias por via oral e na posologia de 1 a 2 comprimidos por dia. Isso vai variar com a idade e o peso do paciente. O médico tem a preferência de usar o metronidazol, porque ele tem uma taxa de cura de 80 a 95%. Só que, apesar disso, esse fármaco ele apresenta muitos efeitos colaterais, como náusea, vômito, vertigem, dores de cabeça, pancreatite e, em alguns casos muito raros, toxicidade para o sistema nervoso central. Quanto à profilaxia, as principais medidas são medidas de higiene pessoal, como lavar as mãos, o destino correto da rede de esgoto e a higienização de alimentos e o tratamento de água. Como dito antes, o cisto apresenta uma membrana cística rica em quitina, que pode resistir à cloração da água no tratamento. Por isso, é recomendado que faça a fervura da água ou utilize filtros de areia em ambientes que há dúvida quanto à procedência da água. Além disso, o tratamento precoce do doente e a busca pela fonte de infecção são importantes medidas a serem tomadas quanto à transmissão direta. E é isso. Pessoal, então vamos fazer uma discussão? Ok. Vamos voltar lá para ver se o pessoal relembra de alguma pergunta, alguma dúvida, algo que não tenha, às vezes, ficado muito claro. Vamos ver. Pessoal, alguém da turma tem perguntas aí sobre a epidemiologia da giardíase? Não. A giardíase é uma doença de notificação compulsória no Brasil? Pessoal da turma aí do grupo. Sim ou não? Não sabemos responder. Repete a pergunta, por favor. Eu quero saber se a giardíase é uma doença de notificação compulsória no Brasil. Não. Ela não é, não. Não é, muito bem. E eu queria saber uma coisa aí. Nesse slide aí, alguém tem pergunta? Não. Então, eu vou fazer uma pergunta para a sala. Qual é a característica dos protozoários da ordem Diplomonadida? E da família Xamitidae, turma? Então, quer dizer que vocês têm dúvida, né? Que vocês não sabem. Isso aqui é muito importante, ó, classificação taxonômica, porque não são somente nomes jogados aí, né? Não quer dizer que cada nível taxonômico desse aí, né, imprime algum tipo de característica, principalmente porque vocês pressupõem, então, que o diagnóstico morfológico vai ser o principal método usado no diagnóstico de pacientes com suspeita de infecção por Giardia lamblia, né? Qual que é a característica dos protozoários do subfilo Mastigófora? Uma característica morfológica.
Hum. O da ordem, professora, seria porque eles costumam ter, acho que o núcleo e algumas outras coisas duplicadas? Não sei, e da família. O que vocês acham? Ah, e aí da família já não lembro. Porque eles estão flagelados? Nós estamos falando da ordem da família. Da família quanto à simetria? Da família, então, hexametida quer dizer que são protozoários com simetria bilateral. É isso? Sim. E da ordem diplomonadida? Qual que é a característica? Seria de 2 núcleos? 2 núcleos em qual fase evolutiva? Trofozoito. É. E no subfilo, qual que é a característica do subfilo? É ele ser flagelado. É. Então, só para mostrar para vocês que muitas vezes é até mais importante vocês falarem essas características aí dos níveis taxonômicos, já que a gente vai trabalhar com diagnóstico morfológico, do que vocês falarem da Giardia psittaci, sei lá como é que pronuncia, que dá em periquito, né, da Giardia agilis, que dá em anfíbio. Então, às vezes é mais importante a gente falar dessas características dos níveis taxonômicos do que propriamente dar um grande grau de detalhamento do rato almiscarado, não sei nem que rato é esse, que rato é esse? É um rato que é mais comum no campo. Ah, então é uma espécie silvestre, né? Isso. Uhum. Então tá. Coloca o Giardia lá em itálico, tá, gente? Aqui, ó, no quadrozinho da taxonomia, por favor, tá? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver próximo se tem alguma dúvida, pessoal. Vocês viram como é que a incidência é alta no mundo de casos sintomáticos? A gente fala de 200 milhões de casos sintomáticos no mundo, 200 milhões. Imagina, então, as pessoas que têm infecção assintomática, mas que, da mesma forma, eliminam cistos, inclusive são os principais responsáveis por manter a transmissão, né? Já que os assintomáticos eliminam cistos, né, gente? Sim. Por isso que essa doença tem uma distribuição tão ampla. Sem contar que o protozoário normalmente já sai infectante nas fezes, né? Nas fezes formadas, né? Que é o cisto tetranucleado, né? Isso. Então, deixa eu ver o que mais. Então, quer dizer que eles falaram que a doença está ligada diretamente aos hábitos de higiene e também a saneamento, né? De transmissão fecal oral. Então, eu acho que isso aí que é bastante importante aí, né? Uma coisa que eu queria salientar é que essa doença, ela pode ocorrer em níveis epidêmicos nos países desenvolvidos. Então, se houver, por exemplo, igual nos Estados Unidos, o pessoal toma água da torneira, né? Porque a qualidade, então, do saneamento é muito bom, muito boa qualidade, né? A água, eles tomam, inclusive, água de torneira. Mas se houver, por algum motivo, algum acidente que levar à contaminação da água, aí a giardia vai infectar uma série de pessoas e levar a doença a nível epidêmico, né? Deixa eu ver o próximo, por favor. A giardia infecta o tecido? Ela invade o tecido? Não. Então, lá no ciclo biológico... Pode passar? Uhum. É importante frisar que tudo isso aí que foi dito no ciclo, né, quando ela cai na mucosa, não. Ela fica livre sempre na luz do intestino, então ela não cai na mucosa, né? Isso. Então, todo esse ciclo biológico aí que foi descrito ocorre na luz do intestino. Qual que é a estrutura do trofozoito que auxilia, né, na fixação aí da giardia à mucosa? Só para vocês frisarem e mostrar para o pessoal, por favor. Com a seta aí, se vocês puderem apontar. São os discos ventrais, que são esses aqui, ó.
Esses aí são os discos ventrais, pessoal do grupo. Volta lá na classificação da Giage, por favor. Vocês falaram que esse parasito tem 2 núcleos, né? Na forma de trofozoide, né? Uhum. Aí vai lá na morfologia, por favor. Desculpa, entendi o que você quis dizer. É porque o disco ventral, ele fica aqui, ó, bem em cima, aqui, onde está aparecendo essa parte mais clara aqui, onde está mostrando o núcleo. Tá, agora aponta aí onde tem núcleo, por favor. Aqui, bem no meio. Ai, calma aí. Só um minuto. Aqui, no meio. São quantos? São 2. No São 2 trofozoide. núcleos. Então isso aí que você estava apontando antes eram os núcleos, né? Isso. E em volta deles aqui é o disco ventral. Ah, tá bom. Que dó que não tem uma giardia aí da microscopia eletrônica de varredura, mostrando a visão ventral dela, né? Porque você poderia também mostrar o disco ventral para o pessoal da turma. Acho que já deu para o pessoal ter uma noção aí, né? Deixa eu dar uma olhada naquela imagem de microscopia óptica do trofozoide. É isso aí. Vocês conseguem aí fazer a descrição da morfologia usando a seta para o pessoal da turma acompanhar, por favor? Aqui a gente consegue ver o formato dela, periforme. Aparentemente aqui ela tá, aqui são os discos ventrais que você acabou de falar. É um disco ventral só. Uhum. E aqui a gente pode ver um flagelo lateral e esse aqui de baixo também. Dá para ver alguns aí nessa. Isso, não foto, todos, né? porque são 8 flagelos, aqui não dá para ver todos. Uhum. Tá. Então, mostra para o pessoal onde estaria posicionado os núcleos, por favor. Os núcleos estariam posicionados mais ou menos nessa região aqui e aqui. Uhum. Tá. E qual que é mais ou menos a dimensão, né, aproximada aí do Oi, não ouvi. o pessoal tivesse com o ocular milimetrado? Repete a pergunta, por favor. Quais são as dimensões aproximadas do trofozoide ao microscópio? São 20 micrômetros de comprimento e 10 de largura. Então, quer dizer que o exame direto a fresco, ou mesmo utilizando o Lugol, fazendo aí esses pregados, daria para ver trofozoito, né? Em fezes diarreicas, né? Isso. E se a pessoa não conseguir coletar as fezes lá no laboratório e forem fezes diarreicas, como é que é o preparo lá para coleta em casa? Como é que é? A coleta em casa, ela é recomendada só quando as fezes são formadas, né? Que aqui, deixa eu ver, são aqui nas fezes formadas. Mas aí não vai conseguir identificar trofozoides, somente cistos. Mas e se o paciente coletar fezes diarreicas em casa, não dá para preservar de jeito nenhum? Não, dá para preservar com solução de formaldeído a 10%. Então tem mais umas outras lá, né, também, né? Oi, não entendi. Pode preservar com outros também, né? Isso. Pode preservar com MIP, Chaldin, pode? Tá. Oi, Adriano, sua voz está cortando. Você pode repetir, por favor? E pode utilizar algum outro tipo de líquido para poder preservar, algum outro tipo de solução para preservar as fezes diarreicas? Aqui a gente achou o formaldeído 10%, o mertiolato iodoformol e o acetato de sódio ácido acético formaldeído. Então, o que é esse mertiolato iodoformol? O pessoal conhece como o quê? Qual sigla? É MIF. Isso. E esse outro que você falou é o SAF. Isso. Muito bem. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui.
Depois vocês passaram para, na hora que vocês falaram lá o que vocês falaram lá sobre PCR mesmo? Que a PCR, ela não é muito utilizada no diagnóstico, ela vai ser mais utilizada em diagnóstico para fazer levantamento epidemiológico e pesquisa. Mas e se for fazer PCR para detectar ácido nucleico do parásito? Qual tipo de material biológico é coletado para fazer essa pesquisa de DNA do parásito? Não sei te responder. Alguém do grupo sabe? Vocês leram alguma coisa sobre coproantígeno também? Kit comercial para fazer pesquisa de coproantígeno? A gente lê mais sobre o diagnóstico imunológico, né? Então, é imunológico. É um kit que se baseia na técnica de ELISA para detecção de antígeno de giardia nas fezes do paciente. Quando como a sensibilidade do EPF pode ser baixa em alguns casos, então o coproantígeno ele vai ser empregado porque ele tem uma sensibilidade maior do que o EPF, na demonstração de antígeno, tanto pode ser de cisto quanto de trofozoito nas fezes. Então tem kit comercial para fazer isso. Entendeu? Sim. Então, isso chama-se coproantígeno, tá? Ok. E no caso aí, pesquisa de DNA do parasito, por mais que não seja, então, já que vocês comentaram, por mais que não seja usado na rotina, também é baseado na pesquisa, né, de DNA a partir de amostra fecal de paciente, assim como o coproantígeno, o nome até coproantígeno estava dizendo, né, que é através das fezes, né? Isso por quê? Por que será que tanto a PCR quanto o ELISA, para pesquisa de antígeno, podem ser feitos a partir das fezes do paciente? Por quê? Porque tem a eliminação de grande quantidade de cisto, que é a forma evolutiva mais encontrada. Não precisa estar em grande quantidade, não, né? Porque, inclusive, ele é usado justamente para aumentar a sensibilidade, né? Porque ele tem uma sensibilidade maior do que o EPF, né? Sim. Mas, ou seja, justamente, pois se os parasitos estão e vivem especificamente, exclusivamente na luz do intestino, quando eles se desprendem, quer seja, então, nas fezes diarreicas, né? Ou então são eliminados naturalmente nas fezes formadas quando eles já estão preparados para poder resistir ao meio ambiente, que é através da forma cística, né? Da parede cística que é protetora, então, eles sempre saem nas fezes, né? Então, por isso que dá para fazer extração de DNA ou então testar a presença do antígeno do parasito nas fezes a partir do kit comercial que a gente usa uma técnica, né, chamada então de coproantígeno, né, que se baseia num teste de ELISA, ligação antígeno-anticorpo, tá? Ok. Quer saber se a turma tem pergunta. Ai, gente, vocês são engraçados, só eu que fico conversando com o grupo, ué? Tem que perguntar também, ué. E aí vocês propuseram qual método de EPF como sendo de primeira escolha para detecção de água? Direto a fresco para amostras diarreicas e flutação em sulfato de zinco para amostras falso, né? Isso. Vocês pesquisaram algum link lá para a gente assistir a demonstração do método? Eu pesquisei no YouTube ver se eu achava um vídeo e o diagnóstico coprológico das giardias também não é tão comum assim. A maioria dos laboratórios, eu dei uma pesquisada, eles estão usando o ELISA. Então, por que você não falou do ELISA, então?
A gente preferiu focar nos diagnósticos parasitológicos por causa da aula de parasitologia clínica. Vamos então fazer a demonstração do médio de Fauci aí, né? Vocês preferiram fazer diagnóstico morfológico, focar no diagnóstico parasitológico direto? Vou mostrar um link para vocês. Vou compartilhar com vocês aí na tela, se vocês puderem, então, finalizar de vocês, por favor. Compartilhamento, eu vou mostrar para vocês, para a turma toda entrar no link. Obrigada. Vou pegar aqui, eu vou ter que abrir uma aula aqui, para poder pegar o link, tá? Vocês, então, acessarem. Só um minutinho, tá, turma? Peraí. Vou achar onde que eu botei o link. Peraí. E aí a gente pode utilizá-lo para vocês fazerem a demonstração. Peraí. Então,